Olá a todos! Retorno aqui com o meu compromisso de continuar a saga para a discussão dos capítulos do livro Didática de Libânio. Esta aí é a edição que a gente está trabalhando e já estamos no 6º capítulo. Estamos vencendo, galera! Neste capítulo, ele vai falar muito sobre o nosso planejamento, a constituição desse planejamento. Planejamento este que é feito pelo professor e que tem uma intencionalidade pedagógica, quer dizer que a gente tem um objetivo para aquilo, que é justamente o ensino das crianças, né? O ensino e, consequentemente, a aprendizagem deles. Então, neste capítulo, ele vai falar bastante sobre isso. No primeiro subtópico, já vai dizer sobre a importância dos objetivos educacionais. Então, ele vai dizer os objetivos como um todo, os objetivos da própria do próprio planejamento, da própria educação, do porquê você vai dar a sua aula, né? E como nós já temos discutido em todos os capítulos, Libânio vai trazer uma questão muito importante referente à educação e à sociedade, que a educação ela vai para além da sala de aula, ela pega questões sociais, econômicas, culturais. Logo, a escola não pega os conteúdos e objetivos e a intencionalidade a par dessa sociedade. Então, inicialmente ele começa dizendo que essa prática, nossa prática educacional, né, tem o objetivo de alcançar objetivos, justamente, e que deve ser uma ação intencional com nosso propósito, não no sentido de propósito de vida, mas de alcançar algo, alcançar um objetivo, e para isso nós temos que ser organizados, né? Então, no sentido de sistematizar o que é levado para a sala de aula, tanto em questão dos conteúdos, de material, de materiais culturais, de material didático. E aí ele coloca alguns subtópicos, né, alguns elementos que devemos observar na hora de formular esses objetivos. Dentre eles temos os valores ideais proclamados na legislação educacional. Então, vamos retomar aí. Quem é que lembra de onde vêm essas legislações educacionais? Um documento da nossa Bíblia da Pedagogia, né? LDB. Então, se você ainda não está familiarizado com este documento, digite no Google LDB. E aí você vai conseguir ver o que significam essas siglas e, consequentemente, o que consta dentro dela. Então, os nossos objetivos estão lá. Nós devemos alcançar o que condiz com o que o documento delibera. Expressam propósitos e forças políticas dominantes do nosso sistema social. Então, cada país é regido por um sistema social, econômico, e o nosso não iria escapar disso, certo? Então, dentro da LDB, que dela advém diversos outros documentos, nós temos aí todas essas ideias ditas para que todos do país tenham acesso, não só à escola particular, mas também à pública. Os conteúdos básicos das ciências, produzidas e elaboradas no discurso da prática social e da humanidade. Então, nós vemos aí que quando ele coloca isso, conteúdos básicos das ciências, nós temos alguns conteúdos que são primordiais para serem aprendidos, porque eles são a base dos conhecimentos. E, além disso, outros conhecimentos produzidos ao longo da nossa evolução social. Então, existem coisas que a gente descobriu, coisas que já caíram por terra, comprovadas cientificamente que não são lá essas coisas. Então, todos esses conteúdos deveriam adentrar a sala de aula. Não necessariamente somente pelo livro didático, né? Ressalta-se aqui. As necessidades e expectativas de formação cultural exigidas para a população majoritária da sociedade, decorrentes das condições concretas de vida e de trabalho e de lutas pela democratização. Então, vamos pensar o seguinte: nós produzimos a cultura, nós consumimos essa mesma cultura e nós devemos ser propriedade dessa cultura. Então não existe alguma coisa que seja ruim ou boa. Cultura é cultura. Modo de vida, modo de se vestir, música da época, modas da época, e nós vamos produzindo mais coisas. Porém, nós devemos ter apropriação do que já foi construído também, porque toda a construção de cultura,
de sociedade, de história, nos faz o cidadão que nós somos hoje. Então, por isso, é extremamente necessário estudar o que aconteceu antes de nós, que vai culminar no que nós somos hoje e possivelmente vislumbrar o que seremos amanhã. A história é vida, galera. Dentro dessas elaborações, né, dos objetivos, Libani vai dizer o seguinte: a elaboração dos objetivos pressupõe uma avaliação crítica das referências que utiliza. Assim, poderá avaliar a pertinência dos objetivos. Então, veja que Libânio não está dizendo que os objetivos são aqueles prontos, propriamente dito, e acabou. Ele deixa super claro que nós devemos e precisamos fazer com que os nossos objetivos sejam propostos de maneira a condizer com aquele lugar onde nós damos aula, para aquela sociedade, para aquela comunidade, na verdade, né? Que cada escola que a gente trabalha é uma. Os objetivos educacionais são uma exigência indispensável para o trabalho docente, requerendo um posicionamento ativo do professor em uma explicação, seja no planejamento escolar, seja no desenvolvimento das aulas. Então não tem aquilo, hoje eu vou passar um filme porque hoje eu quero descansar. Hoje eu vou dar para as crianças uma tarefa de pintar, porque eles estão muito estressados. Bem, esse não é um objetivo galgado ali de ensino e aprendizagem de alguma habilidade, de alguma competência que servirá para a criança para alguma coisa na vida dela. Piorou para o desenvolvimento cognitivo. Objetivos gerais específicos. Agora o Libânio vai entrar explicando o que seriam cada um deles. Lembrando que ele vai começar a falar agora o recorte mais específico do próprio planejamento. Em muitas escolas, em muitos sistemas de preenchimento do planejamento de municípios, não consta objetivos gerais específicos. Consta apenas habilidades da BNCC, aí você coloca lá a metodologia e um tipo de avaliação diária. Entretanto, de que serve você apenas colocar uma habilidade e uma metodologia para desenvolver essa habilidade se você não tem nenhum objetivo para desenvolver essa habilidade? Então, independente dos programas que vocês tenham que preencher para o seu município, para a sua escola, os objetivos gerais específicos, eles são essenciais para a sua aula. Seja ele para o seu desenvolvimento pessoal lá da sua aula, como professora dentro da sala de aula, seja para o planejamento. Então, beleza, eu vou trabalhar com as crianças a habilidade de segmentar os sons das palavras, compreensão dos sons das letras. Mas pra quê? Mas qual que é o meu objetivo de desenvolver essa habilidade? Pra que a criança tem que aprender isso? Se eu, como professora, não sei responder isso, como eu vou propor uma atividade para desenvolver essa habilidade? Entende? Então, vocês precisam pensar, assim que escolhem as habilidades que serão desenvolvidas e trabalhadas naquela aula, os objetivos pelos quais vocês vão trabalhar aquelas atividades e vão trabalhar essa habilidade para aquela criança. Então, para que a criança tem que saber segmentar os sons de uma palavra? Para justamente perceber que a palavra é constituída por sons, pequenos sons, por sílabas, e consequentemente relacionar esses sons às letras, e consequentemente saber que essas letras faladas são representadas em letras escritas. E aí vai. Então eu preciso entender todo esse processo, eu preciso estar claro para mim dentro da minha prática pedagógica. Dentro dos objetivos gerais, Libani vai colocar aqui 3 níveis de abrangência. Então, sendo eles: A, pelo sistema escolar, que expressa as finalidades educativas de acordo com as ideias e valores dominantes na sociedade. Então, nós temos aqui currículos, certo? E atualmente, aqui, 4 de julho de 2024, nós temos o documento que rege, né, a nosso currículo nacional brasileiro, um documento chamado BNCC, Base Nacional Comum Curricular, certo? E dentro dessa BNCC existem habilidades, competências e objetos do conhecimento que as crianças precisam aprender, que abrange educação infantil, ensino fundamental, e aí e médio. E aí o que acontece com isso? Então quer dizer que lá tem tudo que eu preciso ensinar? Sim, o básico está lá. O direito de toda criança brasileira é saber o que está lá na BNCC. Posso ensinar mais coisas? Claro.
Na BNCC tem um modo como eu vou ensinar isso? Não. Porque a metodologia, né, a gente deixa para o professor pensar como ele vai desenvolver essa habilidade. Então ele tem essa autonomia. Mas os conteúdos e as finalidades, né, quais os conteúdos, quais as habilidades, eles condizem e estão nesses documentos. Letra B. Pela escola. Então nós vemos dentro da escola um documento super importante, que é a identidade, que é como se fosse assim, o cartão postal da escola, que é o PPP, Projeto Político Pedagógico. Dentro deste documento, encontra-se, assim, inúmeras coisas que acredito que se você é estudante de pedagogia, com certeza já estudou isso nas disciplinas, se está na fase de estágio, já tentou pegar o PPP da escola para dar uma analisada, né? E aí vocês perceberam e notaram que dentro desse documento existe história da escola, os materiais que tem lá dentro, o que a escola entende de ensino daquela criança, ensino e aprendizagem, que ela acredita, né? Qual o tipo de cidadão que ela pretende formar, qual é o quadro de funcionários e projetos que ela vai desenvolver ao longo do ano. Claro, tudo pautado também dentro da BNCC, dentro do regimento do estado, do município, e aí ela faz o documento dela, pensando na comunidade que a escola está, né? Então, se ela é vulnerável, se é uma comunidade que tem algum tipo de demanda, isso também pode ser encontrado dentro do PPP. Porque o PPP é um estudo para atendimento escolar daquela comunidade, né? Vai pegar todas as legislações, os currículos, mas também tem que levar em consideração o nível de demanda daquelas crianças, daquela sociedade, daquele local onde a escola está. E C, pelo professor, que concretiza no ensino da matéria a sua própria visão de educação e sociedade. Então veja, não existe educação neutra, neutro é sabão. E às vezes nem tanto assim o sabão é tão neutro. Então, dentro da escola, nós levamos para ela o que a gente acredita que seja um cidadão funcional. Não estamos falando de ideologia, não estamos falando de religião, estamos falando do que o professor acredita que seja importante que aquela criança, para além dos conteúdos e os conteúdos, que ela precisa aprender. Por exemplo, infelizmente, atualmente, dentro da escola, nós temos que ensinar as crianças a falar obrigada, né? Pedir por favor, esse tipo de coisa, que antigamente, pelo menos na minha época, a gente aprendia em casa. Então, existem algumas coisas que nós, como professores, eu, por exemplo, acho muito importante ensinar os meus alunos a serem educados nesse sentido. Então, é uma coisa que eu faço dentro de sala de aula, certo? Então, separe aí na sua cabeça, quando ele fala assim, ó, a sua própria visão de educação e da sociedade. Ele não está falando de religião, cada um tem a sua e você pratica. Mas dentro da escola, cada criança também tem a sua. Então ela tem a liberdade de praticar. Não estamos falando de ideologia. Cada família tem a sua. Você, nós, eu tenho a minha. E as crianças estão em formação. Então não cabe ao professor falar nada disso, entrar nesse aspecto. Mas nós precisamos ter na nossa cabeça que existem algumas coisas que cada professor vai considerar importante ensinar, como eu disse o exemplo aqui, do bom dia, do por favor, do obrigada, aprender a escutar, certo? Então, por isso que você, enquanto aluno aqui, eu vejo que tem muitos alunos que assistem meus vídeos, enquanto professor recém-formado, enquanto professor que já está na labuta, lá na lida, em sala de aula, para e pensa, o que você quer dos seus alunos? Que tipo de cidadão você quer que eles sejam? Você acredita que seja um bom cidadão, aquele que joga lixo no chão, aquele que desrespeita os idosos? Será que isso é um bom cidadão para você? Então você vai pensar, dentro aí das suas convicções, o que seria um bom cidadão? O que seria uma criança que futuramente será um adulto e que poderá contribuir e fazer da sociedade um lugar melhor? E a partir disso a gente vai levando para a sala de aula coisas que facilitem esse entendimento para as crianças. Então a sua postura enquanto cidadão vai também te levar a uma postura enquanto professor para melhorar a sociedade, certo? E aí mais à frente
ele vai dizer o seguinte, ó, o professor deve conhecer, como já dissemos, né, todas essas questões do sistema educacional, BNCC, LDB, BNCC, né, já falei. Por quê? Porque não tem a ver, como aqui embaixo ele vai dizer, né, de cópia de objetivos. Nem copiar e colar lá os objetivos que pode haver, nem colocar somente as habilidades, mas para além disso, você, de uma maneira crítica, que a gente já viu isso, que crítica não é apontar dedo e dizer que é bom ou ruim, mas no sentido de questionar, de pensar, de colocar à prova essas habilidades, essas competências, e levar para a sala de aula questões atuais, questões que cientificamente provadas, que a escola serve para isso, para que haja interesse daquelas crianças dentro da perspectiva social que elas estão. Cada escola tem uma mini sociedade, ali, né, a comunidade, cada demanda é diferente. Então, temos aqui algumas questões. Ó. Primeiro, que a educação deve contribuir para a ampliação da compreensão da realidade. Então, mais do mesmo, a criança tem na casa delas, na igreja, na praça. Na escola, deve proporcionar momentos de ampliar a sua visão da sociedade, ver outras coisas, conhecer outras coisas. Por isso que o professor precisa ter um grande repertório, porque é por ele que as crianças vão passar a conhecer outras músicas, conhecer outras histórias, conhecer outros livros, conhecer outros artistas, conhecer outros jeitos de falar, outros jeitos de se portar. E aí, aquela criança terá a oportunidade de avaliar, de entender, de pensar. Sim, a criança, muitas das vezes, ela forma o modo como ela é, ali, a postura que ela vai ter com as interferências comunicacionais e sociais que ela tem ao longo da vida. Então, o professor exerce uma grande influência nesse sentido. Então, seja um desse. Seja um professor que leve para a sala de aula materiais que ampliem o repertório das crianças. E não apenas seja mais do mesmo que ele já vê em casa, porque isso é fácil. Ele já vê em casa. Segundo, garantir a todas as crianças uma sólida preparação cultural e científica através do ensino das matérias. Então, nós temos aqui uma questão importante e necessária de se dizer que a escola é lugar além de ampliação de repertório, de ampliação de repertório científico. Então, os conteúdos que são levados para a escola são conteúdos que partiram de pesquisas, comprovação. Quer dizer que está 100% certo? Nós estamos levando o que foi comprovado. Então, existe uma época que não sabiam que a Terra gira em torno do Sol. Passaram alguns centenas, milhares de anos, e aí descobriu que isso estava errado a partir de comprovações, de testes. Então, nossas críticas, nossas dúvidas com a realidade que nos cerca são motores para novas pesquisas. E assim as coisas são criadas, coisas são desmentidas, né? Coisas são reinventadas para melhorar a nossa vida. Então, esse temperinho de pesquisador, de provar as coisas, de não acreditar em tudo que é dado muito fácil, em fazer a criança ir lá, comprovar antes de afirmar alguma coisa, são premissas de pesquisador, são premissas de pensamento científico e que a escola precisa levar isso para dentro da sala de aula, ou para as crianças, né, dentro da sala de aula. Terceiro, assegurar às crianças o máximo de desenvolvimento de suas potencialidades. Por isso que a BNCC, hoje, traz habilidades e competências. Então, para além das matérias, deveria-se, né, a escola, incentivar os outros tipos de potencialidade das crianças. Questão comunicacional, relacional, de emoção também, de controle de frustração, de entender que a gente perde, ganha e batalha aí pra você ganhar. Então são coisas que a gente vai aprendendo dentro da sala de aula, porque muitas das crianças são filhas únicas, não tem crianças em casa, não saem de casa para brincar. Então acaba que a escola se torna um lugar onde ela tem mais
interação mesmo com outras crianças da idade dela. E aí vai haver conflitos, amizades, vai haver diversos tipos de relação onde ela vai aprender e desenvolver a comunicação, desenvolver ali a habilidade de negociação durante os conflitos, a habilidade de resolução de conflitos, habilidades de paciência, a habilidade de perseverança, de autoconfiança. Então são coisas que dentro da escola a gente tem uma grande oportunidade de levar às crianças. Temos aqui formar nos alunos a capacidade crítica e criativa em relação às matérias de ensino e aplicação dos conhecimentos e habilidades em tarefas teóricas e práticas. Em quinto, atender à função educativa do ensino, a formação de convicções para a vida coletiva. Sexto, instituir processos participativos envolvendo todas as pessoas que direta e indiretamente se relacionam com a escola. Então nós temos diretamente funcionários, professores, diretores, né, os pais, e indiretamente nós temos ali a comunidade ao redor da escola, os estabelecimentos ao redor da escola, avós, tios, primos daquelas mesmas crianças, elas também fazem parte da comunidade escolar. Esses objetivos podem servir de orientação para o professor refletir sobre as implicações sociais de alunos ativos e participantes e sobre as formas pedagógico-didáticas das organizações de ensino. Dentre esses objetivos específicos que o Libânio vai colocar pra gente, né, ele vai falar sobre a relação entre a escola e a sociedade e vai dizer o quão importantes são as disciplinas, porque ele vai dizer no livro matérias no ensino, né? Matéria é uma palavra que a gente já não usa mais, nós usamos disciplinas, usamos áreas de conhecimento. E aí ele vai dizer que dentro das áreas de conhecimento, das habilidades, ali, dos conteúdos a serem ensinados, os objetivos precisam pensar nos resultados que você quer obter. Então, por exemplo, obter conhecimento, obter uma habilidade específica a partir daquele conteúdo, instalar um hábito, por exemplo, eu vou ensinar para as crianças sobre os vegetais, né? Os vegetais, o que são vegetais, o que são folhagens, verduras. E aí eu quero o que com isso? Eu quero apenas levar para eles conhecimentos, eu quero que eles entendam que comer esses alimentos vai fornecer a eles uma base saudável. Quais são os meus objetivos? O professor é importante, né, que ele vincule os objetivos específicos e os objetivos gerais daquele conteúdo em que ele pretende levar para a sala de aula. E aí ele faz algumas especificações nesse sentido. Primeiro, especificar os conhecimentos, habilidades e capacidades que ele deseja e ele entende como fundamentais que sejam assimilados pelas crianças, né? Principalmente na vida prática dela, para a vida futura dela. Depois, observar uma sequência lógica de ensino desses conceitos, desse conhecimento que ele precisa levar para as crianças. Uma vez que diversas coisas que a gente aprende precisa de conhecimentos de outras coisas antes disso. Então, por exemplo, não tem como eu falar de reutilização de materiais antes das crianças entenderem o que é reutilizar, o que é dividir os materiais, o que é eu pegar e separar esses materiais, o que acontece quando eu separo esses materiais, ele tem a possibilidade de se transformar em outros, para depois eu falar de reutilização, de reciclagem. Então, só um conhecimento precisa de outro anterior e pensar nessa sequência de forma a facilitar o entendimento da criança. Então, não é do nada, com uma criança de 6 anos, primeiro ano ali da escola dela, a gente vai falar, e aí, galera, hoje nós vamos falar sobre aracnídeos. Antes o menino nem sabe o que é ser vivo, nem sabe o que é mamífero. Vamos trabalhar os conceitos aos poucos, né? E pensar numa sequência lógica para isso. Expressar os objetivos com clareza, lembrando de usar sempre no modo infinitivo. Então, conhecer, compreender, términos das palavras com ar, ir, né? Os objetivos, eles precisam
disso. Dosar o grau de dificuldade, mais uma vez, se você não planejar aí como você pensa em levar esses conteúdos para as crianças, não tem como você ter uma noção do grau de dificuldade que você vai levar para elas. Então, conhecer as crianças é essencial para fazer o plano, consequentemente, para pensar nos objetivos para tal. Sempre que possível, formular os objetivos como resultados a serem atingidos, facilitando assim o processo da avaliação diagnóstica e de controle. Como norma geral, indicar os resultados do trabalho dos alunos, claramente, não é? O próximo tópico se chama os conteúdos de ensino, que aí agora nós entramos na questão de habilidades, de competências, como está na BNCC, né, os objetos de aprendizagem. O ensino dos conteúdos deve ser visto como uma ação recíproca entre a matéria, o ensino e o estudo das crianças. Então não tem como eu pensar, de acordo com o Libânio, em um conteúdo separado de como eu vou ensinar e de como a criança vai estudar aquilo e vai aprender aquilo. Quando eu levo e penso no conteúdo que eu preciso ensinar para as crianças, eu vou pensar num jeito de ensinar esse conteúdo. Primeiro, né? Qual é esse conteúdo? Um jeito de ensiná-lo para as crianças, uma metodologia, e aí eu vou pensar uma forma da qual aquela criança vai estudar esse conteúdo, que é uma coisa que muitas escolas e professores falham, que é de, desde o início, ensinar às crianças, jeitos de aprender, jeitos de estudar aquela matéria, né? Não apenas só decorando, existem outros métodos da gente mesma aprender. Então, é interessante o professor levar isso para eles. A matéria a ser transmitida proporciona determinados procedimentos de ensino. Lógico, como a gente já falou, determinada matéria, eu preciso de determinada metodologia. Ensinar de um jeito. Então, eu ensino matemática, quantidade, relação quantidade e número. Como eu posso ensinar isso? Quais as metodologias eu posso ter para ensinar a criança sobre os mamíferos? O que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Então, dentro dessa lógica, Libânio vai dizer aqui em rosa, ó, não basta seleção e organização lógica dos conteúdos para transmiti-lo. É preciso pensar também no método. E aí ele vai dizer, né, tá, então beleza, o que são esses conteúdos que precisam ser trabalhados dentro da sala de aula? E ele vai dizer que esses conteúdos, eles são conjuntos de conhecimento. Lembrando que os conhecimentos, um está ligado ao outro. A gente que separa em caixinhas. Então não tem como eu aprender matemática sem saber ler para resolver, né, os problemas matemáticos. Como que eu vou fazer se eu não souber ler? Eu preciso do português, das ciências, eu preciso da história, eu preciso da geografia, para saber diversas outras coisas. Então, os conhecimentos, eles são interligados. E aí ele vai dizer que esses conhecimentos, esse conjunto de conhecimentos, ele está na nossa vida. Então, são hábitos, são modos de vida, organização da sociedade, no Brasil, por exemplo, do mundo, né, de cada país, de como nós nos organizamos, de como nós vivemos, por isso que vem de cultura também, né? O conhecimento é cultura, é cultural, coisas que a gente aprendeu, construiu, evoluiu, e a partir daí eles são organizados didaticamente, levados para as crianças. Por isso que a BNCC existem diversas críticas, no sentido de que, você escolheu esse conteúdo, essa habilidade para a criança desenvolver, mas existe tantas outras, por que você escolheu essa? Então, esse tipo de crítica é importante a gente pensar mesmo. Por que foram escolhidos aqueles? Dentre tantos que existem por aí. Essa organização de conteúdos selecionados para documentos nacionais, curriculares, como a BNCC, eles têm propósitos ali maior do que a gente pensa. Então, tomem cuidado quando vocês vão aceitar e ler um documento, sem antes pensar de maneira crítica sobre ele, certo? E aí ele vai dizer algumas questões sobre o que contém nesses conteúdos, né? Aqui de rosa, por exemplo. Ele vai dizer que os conteúdos
tem ideias, fatos, processos, princípios, leis científicas, regras, habilidades, modos de atividade, métodos de compreensão, aplicação, tem todos esses elementos, eles compõem os conjuntos de conhecimento, logo, eles são conteúdos para serem ensinados dentro da sala de aula. Então, ali embaixo, ó, valores, convicções, atitudes, não estamos dizendo coisas relacionadas à religião, nada disso. Mas são valores, convicções e atitudes que fazem daquele cidadão um melhor cidadão para aquela sociedade, no caso a nossa. Dizer por favor, com licença, obrigado, vai fazer alguma diferença para nossa sociedade? A educação sempre faz, não é mesmo? Não jogar lixo nas nossas ruas, isso contribui para a nossa sociedade? Com certeza, né? Dentre diversas outras questões, isso são valores. E aí nós temos que pensar em questões assim, dentre os conteúdos. Ele ressalta novamente os conteúdos que advêm da cultura, da ciência, da técnica, da arte, né, dos diversos modos de ação do ser humano dentro do nosso mundo. Então, a escola, dentro da escola, este conhecimento do mundo, da cultura, da arte, ele deve ser levado de maneira organizada, sistematizada e cientificamente comprovada. Então, não levo qualquer coisa para a sala de aula. Lembra que dentro da escola nós temos uma intencionalidade pedagógica, nós somos responsáveis pela comprovação e veracidade do que a gente leva. Por isso que é extremamente grave quando leva para a sala de aula algo que ainda não tem pesquisa científica comprovada, algo que ainda está faltando evidências. É muito grave, é desrespeitoso para as crianças que estão ali aprendendo sobre o mundo ainda, que ainda estão desenvolvendo o seu senso crítico de pensar sozinho, porque lembra que elas ainda não têm repertório, elas estão aprendendo. Quem tem mais repertório que a criança? O adulto, porque a gente julga, né, que ele viveu mais, que ele conhece, que ele estudou, né? E aí a criança, ela vem pra gente ampliar esse repertório dela. Por isso que o professor tem que viver estudando. Se o repertório dele é pequeno, pouco, né, ele precisa buscar ampliar, aprimorar, e é isso que faz dele um excelente profissional. Dentro dos elementos dos conteúdos de ensino, o Libani vai dizer o seguinte, ele vai colocar 4, né, elementos que constituem esses conteúdos a serem ensinados. O primeiro deles são os conhecimentos sistematizados, é o que a gente acabou de dizer, né? Os conhecimentos que são advindos da ciência, com comprovação científica e tudo mais. Aí ele coloca também as habilidades, que são qualidades intelectuais necessárias para a atividade mental, no processo de assimilação do conhecimento. Então, habilidades: desenvolver a memória de curto prazo, desenvolver a atenção, lateralidade, direita, esquerda, cima, baixo, dentro, fora, questões corporais e também as questões, no caso, as cognitivas, noção de tempo, noção de espaço, como se comunicar de maneira mais assertiva com o outro, dentre outras coisas que advêm dessa questão das linguagens, principalmente a linguagem, né, no caso, que é uma das principais habilidades que precisamos desenvolver, e na escola isso é essencial, tanto a linguagem oral quanto a escrita. Dentro disso também nós temos os hábitos, né? Hábitos que Libani vai dizer que são modos de agir e que a gente faz isso conforme o tempo, de maneira automática, que a gente mal vê. Então, quando nós aprendemos, por exemplo, a dizer bom dia, boa tarde, obrigada, com licença, por favor, você reparou que é automático? Você recebe alguma coisa da pessoa, obrigado. Ninguém te obrigou a falar aquilo, você aprendeu. Então são hábitos que a gente constrói. E são hábitos que quando a gente não constrói, a gente sofre na vida adulta. Pensa, e você tem disciplina, que é uma coisa muito difícil, né? Da gente construir esse hábito. Você tem o hábito da leitura, você tem o hábito de comer bem. Você tem esse hábito, você conseguiu construí-lo de uma maneira eficaz e que ele se torne automático?
Você nega um chocolatinho para comer uma rúcula? Então, são questões que a gente vai trabalhando com as crianças. E vai facilitar a vida adulta delas. Porque muitas das vezes a gente não conseguiu, a gente facilita a delas, né? E, por último, ele vai colocar atitudes e convicções, que para Libânio se refere ao modo de agir nessa sociedade, né? De sentir, de se posicionar frente a tarefas da vida social. Então, da vida social como um todo. Exemplo. Ai, na escola, não é na minha sala, mas na escola tinha um monte de criança brigando. E aí, qual que é a minha postura? O que eu tenho que fazer? Qual poderia ser a minha atitude? Chamar um adulto? Chamar alguém para ajudar? Entrar no meio, defender meu amigo? Qual? Qual será a minha postura? Qual será? O que eu vou sentir? O que eu vou intervir ali? Essas são algumas questões que a gente trabalha dentro da sala de aula. Até a questão que eu disse anteriormente de frustração. Aprender sobre isso. Aprender que o erro sempre vem, que errar é normal, que perder é normal e é isso que a gente usa como combustível para treinar mais e estudar mais, e na próxima tentar ganhar, e às vezes ganha, e entender que tudo acaba. Enfim, diversas coisas que dentro da escola a gente consegue trabalhar com as crianças. Elementos constitutivos dos conteúdos convergem para a formação das capacidades cognitivas. Essa palavra se diz respeito às capacidades cognitivas, mentais, da nossa linguagem, da nossa memória, de tudo que constitui nosso modo de viver. E aí, quem que deve escolher esses conteúdos? E aí ele vai colocar algumas questões. Então, ó, o professor, né, dentro do seu trabalho, tem essa importância de que ele precisa escolher esses conteúdos. Tenho lá 500 milhões, não é muito, né? 20, vamos pôr 20. Tem que ensinar 20 conteúdos para as crianças dentro de um mês. Eu vou conseguir? Vai dar? Dentro do calendário que o professor tem, dentro das diversos eventos que a escola vai fazer, do pouco tempo que ele tem de aula, ele já vai pensando, será que vai dar para eu ensinar essas 20 coisas para as crianças? Sendo que muitas delas ali eu acho que é difícil, eles ainda não têm uma base. Aí é o professor que vai ter que fazer essa administração e julgar ali daquele conteúdo os mais importantes. Daí ele vai colocar ali algumas questões. Então, que conteúdos os alunos deverão adquirir, que métodos e procedimentos didáticos são necessários para que eu, professor, ensine o aluno, a criança. E dentro, ele vai colocar essas 3 fontes de onde a gente já viu, né, que saem os conteúdos importantes para as crianças aprenderem. Então, nós temos novamente a BNCC, que é o programa oficial, onde eu consigo encontrar esses conteúdos. Nós temos os conteúdos básicos dentro da ciência, que tem na BNCC, mas tem outros que vão além da BNCC, que não constam lá. Então, o professor pode sim levar para dentro da sala de aula e ensinar as crianças. Depois, exigências teóricas e práticas colocadas pela prática da vida dos alunos. Lembra da gente aprender sobre aquelas crianças, sobre a comunidade que a escola atende? Às vezes aquelas crianças precisam aprender alguma coisa que demanda na prática da vida delas que em outra escola, em outra instituição, com outras crianças, isso não seja necessário. Então isso também entra dentro do planejamento do professor. E aí, pensando nisso tudo que o professor deve fazer, o Libânio vai dizer o seguinte, que dentro dessa prática social, a partir do momento que a gente olha e consegue perceber como aquelas crianças vivem, o que elas precisam, o que eu tenho que ensinar para elas, que eu tenho um currículo a ser seguido também. Então, como eu posso encaixar e fazer um equilíbrio e juntar essas coisas que muitas vezes se relacionam, consequentemente, a gente consegue essa superação que ele propõe aqui embaixo, ó, que é da contradição em que nós temos um grande currículo para cumprir e nós precisamos também que as crianças tenham rendimento escolar. Como que eu vou fazer isso? Aplicar aquele tanto de conteúdo e ao mesmo tempo ter um rendimento educacional da criança muito grande. E aí é o professor parar para pensar, analisar os conteúdos que precisam ser a base do conhecimento,
fazer com que as crianças consigam, a partir de bons métodos, né, que as crianças aprendam e consolidem esses conhecimentos básicos para que os outros possam vir e consigam ficar, né, dentro da criança, dentro do seu sistema cognitivo, da sua mente, de uma maneira mais fácil. Então não tem como, exemplo de matemática, uma criança que não aprendeu a somar, não aprendeu a subtrair, a gente tem a ilusão de que ela vai se dar muito bem na multiplicação e na divisão. Não tem jeito, né? Então, como eu quero o rendimento de uma criança que não teve um bom ensino de matemática lá no primeiro e segundo ano, e no quarto e quinto ano eu quero ensinar para ela o conteúdo de quarto e quinto ano. Certo? Então, existe essa grande contradição de que eu tenho que dar conteúdo e cobrar da criança todo esse rendimento, mas que no final das contas eu estou só validando o que é importante, a quantidade, não a qualidade. No quarto, ele vai falar sobre a dimensão crítico-social dos conteúdos. E olha que volta aquela discussão que a gente teve no começo, que o conhecimento é histórico, que ele vem construído e evoluindo, muda, aumenta, diminui. Faz parte da nossa evolução. A sociedade evolui, os conhecimentos vão sendo aprimorados e eles são levados para dentro da sala de aula. E aí, quando a gente pega um livro desatualizado, quando a gente pega uma habilidade, um conteúdo que não condiz mais, que, né, ele já foi refutado, ou existem novas pesquisas, é o papel do professor levar para as crianças o conteúdo atualizado, falar para elas, olha gente, isso daqui, nosso livro errou, você acredita? Vamos corrigir o livro. É sobre isso. E colocar lá nova pesquisa, o que foi descoberto, o nome da pessoa que descobriu, se é brasileiro, melhor ainda, viu, Brasil. E colocar as crianças a par de que o conhecimento ele muda, ele amplia, ele se aprimora. Despertar nelas essa ânsia de pesquisar, de não se contentar com apenas aquilo que ela vê, saber que todo mundo tem a possibilidade de contribuir para a evolução da sociedade, pesquisando, aprendendo, desenvolvendo coisas. Dentro dessa dimensão crítico-social, que se manifesta, né, o modo de tratar esses conhecimentos, esses conteúdos, também vem por meio dos métodos. Então, quais são os métodos que a professora leva para ensinar os alunos? É apenas cópia? Ou que cópia é um dos métodos, mas é só isso. Qual outra coisa que seria interessante ela levar? Mas aí ela precisa ter esse pensamento crítico e social perante o seu próprio planejamento. Então, quais as questões os materiais, qual que é a proposta que ela pode levar, que vai fazer com que as crianças aprendam aquele conteúdo e que ela consiga uma aprendizagem mais questão crítica, ampla para aquelas crianças. Então, bem no finalzinho ele vai dizer, os conteúdos têm caráter histórico, em estreita ligação com caráter científico. Viu? História, ciência, grandes amigos. Dentro dessa dinâmica, ele vai dizer que a aplicação dentro do ensino e a unidade possibilita às crianças, né, a aquisição desses conhecimentos, e aí vão se ampliando os graus de conhecimento de cada coisa, a auxiliar a compreensão da realidade, na formação de convicção de cada criança, e os princípios que vão regular a ação dela na vida prática que ela tem. Que não é porque ela é criança que ela não convive na sociedade. Ela convive, ela ensina outras, ela aprende com crianças, com adultos ao entorno dela. Vai falar sobre o livro didático, que a gente acabou de dizer. Que o livro didático tem ali uma grande distância, por isso que ele fala aqui, ó, dicotomia. Então são diferentes, são dois nichos diferentes, que é o livro didático e o problema da vida real, da nossa vida cotidiana. Então, na época do Libânio, então, que foi lançado esse livro, é pior, era muito pior essa questão das problemáticas da vida cotidiana constarem dentro do livro didático. Hoje em dia a gente ainda consegue alguma coisa mais relacionada à vida, mais relacionada à prática, mais relacionada à vivência,
Até o Enem, né, se configurou, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, se configurou no sentido de pegar questões do cotidiano e misturar ali com os conteúdos. Então, o livro didático, ele tem uma distância até hoje, né? Não tanto quanto antes, mas hoje ainda uma distância bem longa com a nossa realidade. E aí vem de novo a prioridade que o professor tem que dar quando ele vai selecionar os conteúdos, quando ele vai participar da escolha desses livros. Muitas das vezes a gente não escolhe sozinho, né? A gente só participa da escolha. Mas, mesmo com esse livro escolhido, vai que não deu pra gente escolher o que a gente queria. E nem todos são tão bons assim. Não existe perfeição, não é? Então, nós colocamos aqui, ele coloca, né, essa questão do professor verificar, analisar os textos, analisar a fonte desses textos, analisar o que está levando para as crianças, ver se tem erro ortográfico, como eu disse anteriormente, ver se aquilo lá já não tem pesquisas atuais, atualizar as crianças em algumas questões relacionadas ao livro didático. Coloca algumas questões que geralmente nos livros não são trabalhados, ó. Olha só, ele vai colocar desde aquela época, ó, o cara visionário. A importância de tratar temas como o trabalho, a vida na cidade no campo, mas não estereotipada, viu? Aquele negócio, a vida na cidade, aí mostra uma pessoa de terno, a vida no campo, aí mostra uma pessoa sofrida, com as roupas rasgadas, tem nada a ver não. Tem gente que tá no campo, que menina, né, tá ganhando muitão aí. Então, sem estereótipos, é de fato dizer como a vida nesses dois locais são diferentes, como se vive diferente. Mais do que dizer como as pessoas se portam lá, porque cada um é cada um. Sobre o negro, né? Sobre a mulher, a natureza, a família, dentre outros. Então, se o livro escolhido pela sua escola não aborda direito, porque às vezes só tem uma página, ou fala 3 coisinhas sobre mulher, 4 coisinhas sobre o negro lá na consciência negra, depois acabou. Então, se existem poucas, indígena, 3 coisinhas sobre o indígena no dia do índio, acabou. Então, é função do professor que leve mais coisas para que essas discussões sejam tratadas dentro da sala de aula. Cultura, os direitos, a história, para que as crianças aprendam e muitas das vezes tem até identificação dentro da sua sala de aula. E ele coloca, ó, não podemos esperar que os livros didáticos revelem os aspectos reais das coisas, as razões reais que estão por trás das diferenças sociais. É tarefa do professor essa postura crítica. Então, quando a gente vai trabalhar sobre a mulher, sobre os direitos, sobre a vida na cidade, sobre a vida no campo, uma coisa é dizer que a vida no campo é muito romântica, né? Tem uma vaquinha que a gente tira o leite, toma o leite da vaquinha todo dia. Mas ninguém vê o dono dessa vaquinha, como que ele consegue manter, o quão pouco ele recebe por aquele leite, porque ele é um pequeno produtor. O que é pequeno produtor? O que é uso de agrotóxico? Por que ele ganha tão pouquinho vendendo esse tantão de leite e quando esse leite vai lá para a fábrica, ele passa a custar muitão? Por quê? Então, esse nível de discussão os livros não trazem. É isso que o Libânio diz, que é importante que seja levado para a discussão das crianças dentro da sala de aula. E aí ele coloca alguns critérios, né, para ajudar o professor a selecionar esses conteúdos que estão na BNCC e que estão aí na vida, que ele tenta facilitar a nossa vida, né? Então, Libânio vai dizer o seguinte: primeiro desses critérios que ele coloca, correspondência entre objetivos gerais e específicos. Quando se pensar em um conteúdo, pensar que o objetivo social e o pedagógico, eles precisam estar juntos e colaborar com a formação cultural e científica da criança, eles têm que caminhar juntos, tem que ter o caráter científico, como a gente já falou, não é? E aí ele coloca algumas questões. Conhecer a estrutura da matéria, selecionar noções básicas e também o volume daquilo que vai ser ensinado. Muitas vezes é muito grande o que é proposto para aquele ano
e a gente não consegue cumprir, mas que o básico bem feito seja feito. Segundo, caráter sistemático. Aqui aí ele vai dizer que tem relação com a lógica interna e com a lógica externa, né, inter-relação entre os assuntos. Então nós temos assuntos dentro da sociedade, dentro da cultura, dentro também dos habilidades e competências propostas nos documentos. Terceiro, ele vai colocar sobre relevância social, a ligação entre esses sistemas organizados e com essa lógica bem elaborada, quais são as relações que ele tem com a experiência prática dos alunos daquela escola, daquela comunidade. E acessibilidade e solidez, para se adequar a esse conhecimento para dentro da sala de aula. E aí vem a questão do desenvolvimento de material, didático, do professor escolher, né, a dosagem que ele vai levar para as crianças, porque ele tem um determinado de tempo para cumprir uma disciplina, para cumprir um conteúdo que ele tem que dar, como que ele vai organizar, o que ele vai levar, de maneira que esse conhecimento que ele quer passar seja ali, consiga alcançar uma aprendizagem de assimilação sólida, e ele termina sólida e duradoura desses conteúdos. Por isso que a questão de colocar que a qualidade, muitas das vezes, ela é negligenciada pela quantidade, e esse pensamento na escola está equivocado, no sentido de que a qualidade vai me permitir ter quantidade no futuro. Então, se uma criança conhece sobre uma coisa, ela consolidou aquele conhecimento dentro dela, eu não preciso ficar repetindo, eu não preciso da tarefa repetida, eu não preciso ficar falando aquilo lá novamente, porque ela já sabe, então eu vou pra frente, que é o que muitas das vezes não acontece dentro da escola, né? Os conteúdos básicos não são bem desenvolvidos, e aí a criança chega lá na frente, todo ano o professor tem que ficar repetindo, às vezes dando a matéria completa de novo, porque as crianças não assimilaram. É isso, minha gente. Terminamos por hoje. Agradeço aí você que está acompanhando a nossa saga do Libânio. E temos mais alguns capítulos e volto aqui pra gente terminar esse livro. Vai dar certo. Vamos conseguir terminar isso. Para vir outros projetos, quem sabe. Muito obrigada.